Bem-vindos ao nosso encontro semanal para falar sobre confeitaria e o mundo do empreendedorismo, daqueles que deixam a nossa vida mais doce. Eu sou a Lady Nara, criadora do Curiti Doce, que há mais de 10 anos mostra o lado doce de Curitiba, de outras cidades. E aqui no Pod Doce a gente fala sobre vários assuntos que você, como cliente, às vezes tem curiosidade, mas quem empreende na confeitaria quer muito trocar ideias e às vezes não sabe com quem. E o tema de hoje, eu tô assim muito animada porque é um tema que eu amo muito, que é, antes de eu contar o tema, é o seguinte: geralmente o pessoal fala assim no Instagram: nossa, você faz uma foto e eu tenho que sair de casa para ir comer o doce, eu não tenho sossego. Hoje a gente vai resolver isso. Não que eu vá parar de fazer foto, mas a gente vai saber como funciona as fotos de comida. Quais os segredos para uma foto de comida levar o cliente instantaneamente para uma loja, para uma confeitaria, para um café. Quem vai fazer essa foto? O que ele precisa saber? O que ele não pode fazer? Qual a importância de ter uma foto bonita se você trabalha com confeitaria? O episódio de hoje é super especial e nessa terceira temporada é patrocinada pela Estampa Food, que é a empresa aqui da região de Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais e Litoral, que faz a distribuição de produtos na linha food service para cafés, para restaurantes, para confeitarias, e também pelo Centro Europeu, que vocês sabem tem um dos melhores cursos de confeitaria do Brasil. Muita gente vem para cá para fazer. Eu já passei por lá. Inclusive, ele tem um curso de fotografia e a novidade, agora vai ter um curso de fotografia de comida. Então, a gente vai saber mais sobre essa novidade também, porque os convidados que eu recebo hoje são muito especiais. Hoje eu não trouxe uma confeiteira, mas por um excelente motivo. Eu trouxe ele, que é dono de um dos cafés mais bonitos do Brasil, que sai em todos os lugares, que todo mundo vai lá e fica apaixonado, tanto pela a estética do café, quanto pelo produto, pelos doces, pelos cafés, pelas bebidas. Então ele vai contar como que surgiu, como que o trabalho que dá ter um café lindíssimo por fora, por dentro e, né, cuidar de toda essa parte estética de imagem. E a Tânia, que é lá do Centro Europeu, que é a coordenadora do curso de fotografia, e vai contar pra gente o que você tá fazendo às vezes de errado, que a sua foto não tá ficando assim perfeita, o que você pode melhorar, e vai contar também um pouco mais sobre essa novidade do Centro Europeu, que é o curso de foto de comida, foto design de comida. Ela já vai me corrigir. Tenho certeza que, além de mim, vocês vão ficar bem curiosos e com vontade de fazer também. Então, bem-vindos! Obrigado, Lady. Obrigado pelo convite. Ainda mais por um tema que a gente gosta tanto de falar e de poder compartilhar com vocês. O Robson já conheço de longa data, da época de blogueiro de viagens. E ele abriu o café, se abriu em 2016, Em né? 2016. Então, começa contando como é que foi trazer essa paixão por fotografia e café e criar um lugar tão lindo como aquele. Até hoje eu trabalho, além do café, com viagem. Eu escrevo sobre viagem, faço as fotografias. Então, é algo que está muito presente na minha vida. E quando a gente decidiu abrir o café, eu junto com o Diogo, que é meu sócio no café, ele veio pela parte do café, que ele já tinha essa vontade de abrir um café, e eu já produzia conteúdos de viagem. E aí a gente falou, por que não? Então, juntar esses temas e transformar, né, num café temático de viagens, é assim que nasceu o Café do Viajante. E a gente se inspirou muito nas nossas viagens. E a fotografia sempre esteve muito ligada a isso, continua ligado a isso. Em tudo, né? Porque a gente entra, tem as fotos dessas viagens na parede, tem as fotos do cardápio, dos produtos, tudo beira em torno de fotografia. Ali. Exatamente. E assim, quando a gente vai organizar um roteiro, planejar uma viagem, a gente se inspira muito nas fotografias. E não tem nada melhor do que você ver uma fotografia, seja de um espaço, de uma comida, de um café, você ter vontade de conhecer, de provar, e você chegar no lugar e realmente encontrar aquilo. E isso faz muito parte da nossa rotina viajando. Então a gente quis levar isso pro café, que as pessoas olhassem as nossas fotos, o nosso conteúdo que a gente produzisse, e se inspirassem, né? Tivessem vontade de conhecer, e quando chegassem lá, não só encontrassem o que a gente fotografou, o que a gente mostrou nas redes, mas se surpreendessem, né? Então é um café que tem muita história, muitas referências, muitas coisas que a gente vai descobrindo durante as nossas viagens que a gente vai levando pra lá. E até hoje é você que faz as fotos. Até hoje sou eu que faço as fotos. Aí eu tenho um pouquinho de ciúme, eu não consigo, muitas vezes vai alguém assim, mas é que eu gosto de fazer. Mas às vezes aparecem uns fotógrafos que querem fazer fotos lá. Mas hoje, assim, as fotos que a gente publica mesmo, as fotos oficiais do café, sou eu que faço.
E aí, quem não é um dos preferidos de Deus, assim, que nasceu com esse dom para fotografia já iminente, quer fazer as fotos do seu próprio estabelecimento? Tânia, você deve visitar, né, cafés, restaurantes, confeitarias. Quem às vezes está ali tentando fazer foto, quais os principais erros que a hora que você vê uma foto, você fala, esqueceu tal coisa, não soube fazer tal coisa. Quais os principais erros que você vê, assim, em foto de comida? Olha, tem tanta coisa que a gente vê que às vezes, você começou a falar de amor à fotografia e tal, mas assim, a pessoa às vezes acha que está fazendo algo, tem os dois lados. Ela pensa assim, vou fazer uma foto aqui só para registrar que eu passei no teu café, e vai embora, posta e a foto fica legal. Porque às vezes ela fez algo espontâneo, tá tudo bem, o fundo tá legal, tem uma janela o lugar interessante. ajuda, Isso, bonito. tá. Aí tem esse lado. Mas tem um outro, que esse é o desconhecido, que não tá muito, o desconhecido que eu digo assim, ele não é tão próximo à fotografia. E tem aquele que pensa que está arrasando, esse é o problema. Ele pensa assim, eu tô fazendo a melhor foto do mundo, eu tô arrasando, e vai, às vezes vem me mostrar uma foto, né? E o que acontece? Essa pessoa não se preocupa, aí vem a tua resposta. A pessoa não se preocupou que tem é uma cena. Não é só colocar um doce, um café ali e botar... que nós estávamos conversando antes, né, Rodolfo? Que assim, a pessoa está contando uma história mesmo. Do ambiente, ou daquilo que ela vai comer, ou até do um cheirinho que veio, do próprio café, ou do que acompanha, o doce que vem junto, ou um detalhe. E o que acontece? Ela presta atenção muito naquilo que ela comeu, ou que ela já comeu um dia, ou que ela vai experimentar, pela estética do prato. Nossa, que lindo, que incrível. Uma louça bonita ajuda também, uma né? louça. Só que tem uma coisa, ela esquece, aí ela erra feio, de ver que não é só aquilo. Que essa mesa que nós estamos conversando, por exemplo, num café, ela é linda. E aí, isso aqui já está fazendo parte. Aí atrás tem uma xícara ou uma caneca muito grande, e o que tem como um doce, alguma coisa assim, está aqui pertinho dela, e a perspectiva não ajudou. Às vezes, o do doce ficou pequeno, né? A flor ficou grande, ou vice-versa. Exatamente. Então, assim, ela não vê que também, arrumando essa cena que é importante, aquilo que ela vai comer e vai degustar, e quer que todo mundo deguste com os olhos também, e aí ela esquece de ver o que tem ao redor. Então, não tem problema que num café apareçam pessoas atrás, mais ou menos assim, um detalhe de uma pessoa que Sim, até mostra movimento, né? Mostra movimento. Mas só que ela esquece que tem uma janela, que está entrando muita luz, e aí você consegue um contra-luz lindo de tudo que você está vendo. E aí não mostra a realidade. O problema é contar o que você está vendo. Então, o grande problema na fotografia, um dos grandes problemas na fotografia de comida, de comida em geral, que não é só a comida, então. Tem todo... Não, tem que ter todo... É um conjunto. Então, assim, você pensar que tem luz, não precisa ser a luz do estúdio. É a luz que ela tem no momento. Então, será que está legal? Será que se ela virar um pouquinho... E aí vem outras coisas, como ângulo, enquadramento, prestar atenção o que é isso? Se tem volume, se tem brilho, se tem contraste, se tem forma, se tem... Nossa, parece simples, mas não é. Não, eu ia falar o contrário. Às vezes a pessoa que não entende muito, ela ouve, nossa, é muita coisa. Mas depois que você pesca, ali você pega, né, o conceito, é muito automático. Você bater o olho, você sabe se vai dar, se não vai. Exatamente, né, é como dirigir. No começo você pensa, meu Deus, é só pisar no acelerador e vamos, né? Quanta coisa. Depois você aprende a dirigir, você só vai... Vamos esquecer dos carros automáticos, né, como era antes. Então, assim, é a mesma coisa a fotografia. Quando você vê... Às vezes uma pessoa para, independente do que ela vai fotografar, ela fica olhando, ela está olhando uma sombra que uma cadeira deu em algum momento, e ela fica olhando, aí ela vai lá e mostra para outra pessoa que estava no mesmo lugar, que lindo. Nossa, mas tem outro comentário. Mas também a câmera que você está usando... Nossa, fotógrafos odeiam esta frase. Eu tenho aqui duas, tem um terceiro fotógrafo ali atrás. Que não tem nada a ver. É o olhar, em primeiro lugar. Então... Sim, é verdade. Eu atendo alguns clientes de confeitaria e vejo muita confeitaria por aí. E às vezes acontece, a pessoa às vezes acha, é só pegar o doce, colocar aqui,
e pá, fazer um Exato. clique. Não é. Não é assim. Não é, já teve cliente meu que trocou louça, porque daí entendeu a Isso. importância de ter uma louça bacana, que harmoniza com o doce. Com certeza. Mas e aí, quando de repente a comida, né, ou o doce ou o café é mais difícil, porque geralmente eles são bem fotogênicos, mas quando é um prato que não é tão bonito, como faz para aquela foto remeter ao sabor, de repente, que o doce tem? Trazer. Consegue fazer isso com o celular, por exemplo? Consegue, porque assim, o celular ou a câmera profissional não é a ferramenta que decide isso. O que você consegue com uma imagem, ela pode ser um celular, uma câmera, hoje está se falando tanto em cybershot e tal. Tá voltando. O que né? precisa? Você, primeiro lugar, treinar esse olhar. Então, assim, você tem algo, principalmente uma comida, que você não encanta com os olhos, o que você tem que fazer é isso que a gente já falou um pouquinho antes, é fazer com que essa cena fique interessante. Então, por exemplo, um doce. Você está numa confeitaria, o doce não é o mais fotogênico, ele deve ser muito saboroso, mas às vezes não é fotogênico. Por que ele não é fotogênico? Porque ele está numa mesa branca, o doce Uma é louça branco, branca. a louça é branca. Eu sempre penso numa janela, não sei porquê. Atrás tem uma janela, sei pela luz, né? Lógico. Mas assim, sabe aqueles cantinhos legais? Aí o que acontece? Tudo é branco e a pessoa acha que na foto vai ficar lindo. Pode ficar minimalista. Ela pode fazer uma foto interessante. Ou tem o outro lado. A mesma coisa. Você tem ali um doce lindo, saboroso, mas não é tão fotogênico. E lembrei das tuas fotos de viagem, né? Na parede tem um monte de informação que são fotos de viagem. Vou usar como exemplo. Tá? Aí tem muita informação atrás e ela põe o doce na frente. Aí a pessoa vai se prestar perde. atenção no que Aí tá você atrás. vê Veneza, você vê tudo que tem, menos o o doce. Então, as pessoas têm que aprender a prestar atenção e isso vale, sabe, como um ótimo exercício no dia a dia na sua casa. Porque a gente não enxerga a nossa louça, a nossa mesa, a nossa casa. A gente diz, no dia a dia não é legal. Eu brinco que precisa romantizar um pouquinho a vida. Exatamente. Né? Para fotografia. Às vezes é um detalhe numa florzinha, um café, algo que você puxe. Que eu dou como exemplo isso às vezes para aluno. Pegue o que você tem na tua casa, pensa com os olhos de vai chegar uma visita e vai olhar e vai achar bonito e monta para uma pessoa só um lugar. E esse é um desafio até de quem trabalha, não sei se o Robson sente isso. Eu acredito que não, porque ele é bem organizado. Eu sei que ele faz... Tipo, eu vou marcar uma tarde para fazer as fotos do novo menu. Eu sei que ele é bem organizado. Mas às vezes tem pessoas que na correria falam, eu não tenho tempo de fazer foto, eu não tenho tempo de sentar. E querendo ou não, você precisa de tempo, não é? Né? Você colocar ali, você tem que ter uma composição. Você tem que ver se aquela composição daquele ângulo ficou bom. Daí testa de outro ângulo e vai indo, né? Então, demanda um tempo... Uma dedicação. E não é na primeira. E não é de Leite? primeira, Não. exatamente. Tem que testar bastante. E aí tem algo que hoje auxilia bastante a gente, que é a edição, que, não ficou do jeito que você queria com relação à cor. A luz ficou um pouquinho exagerada ou um pouquinho escuro. Aí você ajusta. E isso é uma coisa que, depois a gente vai falar do curso, mas que você pode editar e que você deve fazer bastante e tal. Então, assim, ajuda um pouco. Mas eu prefiro sempre deixar tudo o mais bonito possível e depois dar um pequeno ajuste do que você ficar... fazer uma plástica inteira. Lógico, porque tem até a limpeza. Você tem que deixar o ambiente limpo, né? Às vezes é uma besteirinha de uma coisinha, você tira, lógico, o tratamento de imagem está aí para isso. Mas, que tal se você deixar... muito mais rápido de tirar com a mão ali lindo. na hora de tirar foto. E as pessoas têm hábito, né, com o celular. Às vezes, chega num café, vai lá, faz a foto, já posta e não percebe que do lado apareceu uma bolsa pendurada. Nossa, eu tenho o olho clínico para lixeira. Às vezes eu vou fazer alguma foto. Lixeira. Eu enxergo a lixeira também. a quilômetros de distância. Eu falo, tem uma lixeira ali. E sacolinha de plástico, quando a Também. pessoa está passando atrás, assim, você... Então, assim, são cuidados que... Por isso que eu digo, às vezes, respire antes de postar algo. Olha, de novo, porque vocês já repararam, as pessoas às vezes não curtem o momento. Usando o café mesmo, o ambiente café. Ela tá lá com os amigos, com as amigas, já faz uma selfie, já faz a foto. Quando você vê, ela já tá lá, tá postando. E daí... E ela nem
não aproveitou percebe. a beleza ali do momento in Exatamente. natura. É E aí ela verdade. não vê o quanto tem, daria para aproveitar um detalhe, fazer umas 3, 4 fotos, respira, toma um café, espera um pouquinho. Ninguém sabe que às 4 da tarde aconteceu aquilo, ou ela pode mostrar que foi às 6. Então isso também é algo às vezes que dá uma ansiedade de querer Sim. postar. E olhar para a foto. Um recorte legal, fica interessante. Então, A gente estava até comentando, né, de como ambientar. A gente falou um exemplo do Dia dos Namorados, né? Sim, da Eu acho que toda fotografia tem que contar uma história. E é isso que a gente tenta passar no certeza. café. Então, se a gente vai fazer uma foto e eu vou montar uma mesa, às vezes eu coloco um livro ali do lado, eu ambientizo aquele espaço, né? O mais próximo, claro, utilizando tudo que a gente tem ali, mas a gente coloca um guia de viagem, um bilhete, se for o Dia dos Namorados, uma flor, alguma coisinha, porque, não tem um casal para eu fazer a foto. Não vou deixar de fazer. Não, a gente vai buscando caminhos alternativos para tentar contar essa história, para que a pessoa que na hora que ela veja aquela fotografia, ela consiga captar aquele momento que a gente está passando, né? Não é só uma xícara vazia, uma xícara sozinha em cima de uma mesa. Tem algo a mais ali que está contando uma história para ela. Eu até lembrei de uma foto que a gente fez, que ficou bem conhecida no café, que eu coloquei uma caneca de chocolate quente com marshmallow. E ela tá perto da janela, mas naquele dia não tava chovendo. Mas eu falei assim, mas eu queria essa foto na chuva, sabe? Pra postar naquele dia de chuva. Aí Sim, peguei friozinho, o álcool né? de borrifar na mesa, espirrei assim, fez as gotinhas, fiz a foto. pronto. Criei o ambiente ali, sabe? A pessoa vai ter aquele produto, mas ali tá contando uma história, então foi assim. Nossa, que delícia tomar um chocolate quente nesse dia de chuva. Pronto. Perfeito. Isso. Piscou, a pessoa tá lá. Né? É assim que funciona. São as sensações, isso mesmo. Que uma fotografia vai passar. E quanto tempo você leva? Você vai fotografar 3 produtos. Quanto tempo você leva? Só para as pessoas terem uma ideia de que não é tipo papum, assim. 3 produtos, assim, a gente normalmente marca de manhã, porque eu gosto de fazer quando o café tá fechado. Como a gente abre meio-dia, então eu marco ali pra chegar umas 10. Porque é sempre engraçado. Quando o café tá aberto e eu vou fazer foto, a pessoa quer sentar do lado de onde eu tô fazendo a foto. Então eu preciso. E aí eu falo, não, eu não quero. Sentaria do lado, porque eu ia ficar de olho ali nos truques, né? Eu não quero atrapalhar, e aí eu quero, né, me mexer e organizar as coisas. Então eu sempre faço nesse horário. Então. E normalmente é o que sai, uns 3 produtos ali numas 2 a 3 horas. Lógico, a gente acaba fazendo muitas fotos, né? Porque a gente acaba guardando para usar ao longo do tempo. E a gente vai montando os cenários. Então, você pega, um croissant que você tem no café. Mas eu posso combinar esse croissant com um cappuccino, depois eu troco e coloco um expresso, depois e vou mudando aquele cenário para eu ter mais fotos, né, do mesmo produto em diferentes histórias que a gente vai contando ali. Mas é algo que, especialmente para quem não tem aquela prática, vai demorar mais ainda. Claro. E é normal, né? É normal esse tempo. E hoje em dia, até além da foto, né? Eu vou fazer uma foto dessa xícara. Só que se eu tenho um café, eu não posso fazer só foto. Eu também tenho que fazer um videozinho. Então, às vezes, o cenário que funciona para foto não funciona para o vídeo e vice-versa, né? Então, tem toda essa... E isso que você falou também é muito importante, Rodolfo, pelo seguinte, essa ambientação. Que nem você vai fazendo à medida que vai mudando o cardápio, né? Então, às vezes você pode, numa manhã, você pode fazer verão, inverno, pegar estações diferentes, já Dia das Mães, Dia dos Pais, até Dia da Criança, tudo isso, você pode ir ambientando e mudando o tom do que você quer, e no sentido assim de, vai trocando objetos, mas não sempre com a mesma luz. O que precisa muito é criatividade. Então, assim, eu sempre falo isso em aula e falo para as pessoas. Tá, mas onde é que está essa criatividade, né? De onde ela vem? Gente, quando você recebe um briefing, ou você é o chefe, você é o dono, chefe no sentido de você é o teu próprio chefe, porque é dono da empresa. Então, assim, o que eu quero? Uma das coisas é ser organizado. Porque aí, a partir do momento que eu preciso fazer, agora já está... Estamos no inverno, então você já tem que pensar em primavera. Aí, o que acontece? Você, a partir do momento que você... Vou fazer pensando em dia tal, né? Ou data tal. Arrumei um problema. Então, criatividade é resolver um problema. E começar, como você falou antes, começar a ter toalhinhas, isso que eu objetos, acessórios. Que ajudam, vai né, guardando, vai Sim. guardando. Não acumulando. E sim organizando, né? Porque até a festa junina, xadrezinho lá, alguma coisa que você queira atrair o teu público. Ou quer mostrar um bolo que você fez na sua casa. Por que não, né? Então, tudo isso é importante. Tudo é tema, né? Eu
trabalho, né, com Instagram, então eu também faço muita imagem. E eu lembro na época da pandemia, que a gente não podia sair de casa e ao mesmo tempo tinha que estar trabalhando. E a minha casa é uma casa, tipo, é casa, não é apartamento. E não tinha um espaço fotografável, instagramável. Aí eu olhei assim um dia pra fora e falei, esse quintal tem um potencial para um jardim. Aí eu fui lá, fiz uma revolução, derrubei coisa, desmontei churrasqueira velha que não servia mais. Sei lá, foram uns, pelo menos, era focada no... Não lembro se era no Natal ou na Páscoa, porque eu ia ter que fazer os trabalhos e eu não tinha onde fazer as fotos. Falei, como é que eu vou fazer? Eu não posso sair de casa, não posso ir na confeitaria. Eu vou ter que criar um espaço. Então, foram uns 3, 4 meses onde tinha ali não tinha nada, virou um deck, virou um espaço gostoso que bate o sol. E aí, dali 4 meses, estava pronto para eu poder fazer as fotos. Então, hoje ainda eu uso bastante. Então, assim, querendo ou não, às vezes você não tem o cenário, você tem que construir. Isso, já fiz também muito. A gente faz, às vezes, muita foto. Não tenho onde fazer. Cartolinas coloridas, cria fundo, Com né? certeza. Cria textura. Então, é bem isso que você falou da criatividade. E sabe, coisas simples como você comprar um papel dourado, prateado em rebater livraria. luz. E você faz mesmo como se fosse um mini estúdio e entra uma luzinha mais quentinha. Ou, mas as pessoas têm muito hábito de dizer que... Não, depois eu trato. Depois eu trato essa foto. Acho que vai aplicar um filtro e vai resolver. Sabe? Exatamente. E eu uso muito isso. Você pode colocar... Para comida, eu acho que não precisa, nesse caso, quando você quer fazer um cantinho em casa, alguma coisa assim. Ou no próprio café, né? Se quer inventar uma coisa. Você pode usar... Os fotógrafos profissionais também utilizam inventar algum... Eu fiz uma vez para um cardápio rebati, não tinha com que rebater. Eu peguei uma bandeja, coloquei como fundo, não dava a impressão que era um espelho, ficou uma coisa linda, ninguém acreditava que era uma bandeja usada, bem usadinha, que ficou assim uma coisa meio desfocada, não dava para entender. E o outro rebatedor, a janela aqui, um rebatedor do outro lado, que era outra bandeja. Então, uma bandeja num lado, fez um L. Um ambiente mais claro. Ninguém acreditava não, ninguém nem perguntou, que aquela luz rebatida, meio prateada, porque era um sol de verão, assim, né? Então, ele era muito amarelo, intenso. Pronto, equilibrou a luz. Então, é isso. É você começar a enxergar. Uma das coisas é muito importante. Desde que eu sentei aqui, o que eu já fiz várias vezes? Eu já olhei para a luz. É automático, né? E a pessoa que quer fotografar, ela tem que prestar atenção. Como assim, um item... Eu diria o primeiro presta atenção de onde vem a luz. E os horários que ela vem, né? Porque às vezes, tem uma luz que bate bacana, mas bate só à tarde ali naquele canto, ou só de manhã. Então, dependendo conforme o sol vai andando ali, se a pessoa vai fazer a luz natural, ela tem que também estar ligada no... Eu lembro que tinha uma época que eu marcava as gravações ou fotos, era sempre nos horários específicos, porque eu sabia que era o horário que o sol ia estar ali, e se eu atrasasse 20 minutos... E passa rápido. Escurecia. Eu falava, gente, não... realmente... Não é tipo, vou fazer agora que deu um tempo. Não, né? Você tem que... E também sair da zona de conforto, eu acho. Exato. A pessoa, assim, tá acostumada, às vezes, sempre tomar café num lugar, ou, né, a pessoa que tem uma cafeteria, uma confeitaria, às vezes vê aquela mesa que ela tá acostumada. Mas, às vezes, você consegue fazer uma outra foto utilizando o seu ambiente, mas num espaço diferente. E, às vezes, diferente. a mesa que ela tá acostumada é aquela preferida, que fica num cantinho isolado, e tudo é a mais escura. Então, ela pode explorar, né? E descobrindo, testando outros lugares, outros cantinhos do próprio espaço dela, para contar outras histórias, fazer outras fotos diferentes. Você já foi em lugares que você foi porque viu a foto no Instagram e falou, meu Deus, eu preciso conhecer esse lugar por causa dessa foto? Muitos. E teve histórias bacanas e já teve histórias não tão bacanas? Já teve histórias bacanas e não tão bacanas também. Teve nos dois sentidos. Mas, assim, as fotografias, como eu falei, elas ajudam a gente a montar nossos roteiros. A gente acabou de voltar de uma viagem pro Japão. E a gente colocou muitos cafés no nosso roteiro pra gente conhecer. E lá você tem todas as experiências, assim, desde aquele café japonês super minimalista, a alguns que você fala, gente, eu não sei mais pra onde eu olho, de tanta coisa que tinha lá dentro. Então, já teve experiências muito legais nesse sentido, e também outras que às vezes você chega num lugar e fala, né, esperava mais. Isso que eu ia falar, já aconteceu de você olhar a foto, daí você chega num lugar e fala, mas peraí. É aqui mesmo? Já teve muita edição nessa foto. Já fiquei em dúvida, mas enfim, não consigo lembrar de nenhum caso, assim, muito específico de ter...
não ter gostado tanto, mas já aconteceu, assim, de você falar, nossa, mas tá diferente, é aqui mesmo, sabe? Então, pode ter sido por vários motivos, né? A pessoa explorou um ângulo diferente, ou encheu de edição, não sei. Tem algumas situações. Mas eu acho que o principal mesmo, para a pessoa que é dona, né, de uma confeitaria, de um espaço, é ela transmitir realmente a realidade do espaço dela. Usar as coisas, né, e entregar para o cliente a experiência que ela tá querendo representar na foto. Então, por exemplo, se a pessoa... Até a gente tá falando das louças, né? A gente teve um cuidado muito grande com isso desde o começo. A gente trouxe uma viagem que a gente fez antes de abrir o café. A gente fez uma viagem pela Europa. E aí, na Bélgica, a gente achou umas xícaras que a gente se apaixonou. Pausa. Entenderam por que é um dos cafés mais bonitos do Brasil? Olha... Não é à toa. A gente se apaixonou por aquelas xícaras. E a gente falou assim, vamos levar? A gente dá um jeito, a gente coloca na mala e a gente leva. Então, assim, e ela era a xícara do Cappuccino do Viajante, que, né, é nosso carro-chefe desde que a gente abriu. Hoje a gente não tem só essa xícara, porque a gente realmente não conseguiu voltar pra Bélgica pra ir comprando as que quebram. Mas vocês têm umas xícaras autorais ali. Então essa xícara você não encontra em nenhum lugar. E ela virou meio que um símbolo pra gente. Vocês têm ciúmes da xícara. Então, eu falo pra eles, eu vou lá e falei, eu jamais colocaria minhas coisas assim de acervo pessoal de viagem. Eu teria muitos ciúmes. Mas vocês têm ciúmes? A gente tem, mas a gente quer ter essa experiência. Claro. Porque já aconteceu também, por exemplo, agora eu até lembrei de uma experiência que eu fiquei meio assim, que foi um café que eu conheci, foi no Brasil até, foi em São Paulo. O ambiente era muito legal. Aí na hora que eles serviram, o doce veio num pratinho de papelão, daquele bem cinza, com um guardanapo, e o café num copinho de papel, assim. Na mesa não tinha como fazer uma foto bonita, sabe? E eu acho que pra gente, especialmente no Café do Viajante, a gente sempre sentiu, desde que a gente abriu, que o café se vende sozinho, porque as pessoas querem fotografar, porque a gente entrega uma coisa bonita ali pra elas. Então é muito espontâneo a pessoa ver, né, receber ali o cappuccino com os aviãozinhos. Então ela quer fotografar e ela quer divulgar, ela quer postar, né? Acaba sendo uma divulgação espontânea. Nesse outro que a gente foi, eu falei, gente, não tem como fazer uma foto bonita aqui. Tipo, peraí que eu vou lá fora eu na vou pegar grama. um prato novo. Rua, então não né, adianta você usar uma louça que você não vai proporcionar aquela experiência. Então tem que estar casando com isso também. Entendi. E você, quando você vai nos lugares, você repara, assim, tipo, no que compõe quando te entregam um pedido? Tipo assim, nossa, esse aqui tá tão gostoso, ele podia vir numa louça assim, olha, ele podia ser entregue de tal jeito. Ai, nossa, podia estar limpinha aqui a borda do prato. Repara, né? Lady, é difícil não reparar. Não. A gente, não sei se isso é olhar de fotógrafo, mas acaba que chega um momento que você... eu fui num restaurante em São Paulo, e o restaurante que, assim, a comida tava incrível, tava tudo legal, tava tudo bem. Aí eu pedi um café. Aí, isso é a parte boa. Aí eu pedi um café e o café me encantou, assim, sabe? Quando chegou a louça incrível, linda, linda. Era um marrom com tons de rosa, assim, compondo a paleta de cores. Bom, então tava tudo muito bonito. Chegou o café e tal. E aí eu havia pedido um doce junto, que demorou um pouquinho para chegar. Quando chegou o doce. Então, a parte boa era essa. O café era incrível, assim, sabe? Uma assinatura do chefe linda no próprio café e tal. Bom, quando chegou o doce, ele chegou esparramado, assim, sabe? Não era o doce que eu vi na vitrine, que era uma mocap. E aí, chegou aquele doce meio esparramadão, com o cara, assim, de... Não é aquela sensação que a pessoa só pegou, tirou ali, pá, toma. Isso. Toma aí, come cortei aí. Rapidinho. Pá. Bom, enfim. Aí eu já tinha feito uma primeira foto, só do café. Porque é natural hoje, né? Não tem como. Então, eu fiz 2 fotos. Uma do café, assim, mais de cima. E tava também friozinho, segurou a fumacinha. E aí, eu fiz a foto, pessoas de costa, não ficou com problema nenhum, porque ficou desfocada a foto. E aí, quando chegou o doce, pronto, eu guardei o celular, esqueci, não fiz mais a foto. Então, tem os dois lados. Às vezes... algo que vem compondo pode destruir uma imagem. Inclusive, pode ser ruim até para o restaurante ou para o café, porque a pessoa posta essa foto, vamos que assim, eu não entendesse nada, eu quero mostrar que eu tô aqui, e a assinatura também da louça era linda, muito diferenciada. Então, assim, tudo que chegou primeiro era marrom com micro tom de rosa, e depois era rosa com micro tom de marrom. Que legal. Tudo lindo. Mas o doce, realmente, o docinho, que era para ser pequeno, que veio esparramado, eu provei, uma delícia,
tudo bem, mas eu não postei. Então, não. assim, o não postar é negativo, né? Sim, sim. Porque aí a pessoa... E já vem até na própria xícara, veio, assim, num cantinho, assim, meio café, qualquer coisa, assim. Um hashtag qualquer já dizendo, me poste, por favor. Não postei. Então, assim, tem essas questões de observar com certeza. Mas isso é uma coisa que já virou... As pessoas já estão mais treinadas a fazer isso. Mesmo assim, as pessoas que mais são leigas, às vezes gostam de fotografia, mas não têm o mesmo olhar, elas já entenderam que... Opa, peraí, antes de comer, parece um ritual, né? A fotografia está em todos os lugares. Mas, hoje em assim, dia, raramente eu Deus, consigo provar algo sem fazer uma foto antes. Mesmo que eu nem use ela depois, mas eu preciso garantir que ela vai estar ali. Exatamente. Antes, não como, né? Nossa, você não. Vem duas pessoas, né? Você e alguém na tua frente. A pessoa vai comer e a pessoa frio. vem com garfinho pra provar. Nossa. Não, pelo amor de Deus, calma, espera fazer a foto. Então as pessoas já acostumaram, eu acho. Verdade. Algumas. E é por isso que eu acho muito legal esse curso vir agora de foto de comida. Como é o nome certo do curso que eu falei? O curso eu tava procurando pra você saber direitinho como se chama. É Foto Food Design. Porque traz, além da fotografia, a parte do cuidado ali do Eu falei design. ao contrário. Na verdade, ele é Food Photo Design. Isso. Porque tem essa preocupação nossa tão grande de por que não ter um curso, posso até comentar já sobre o curso, por que não ter um curso especializado nessa área? Sim, porque ali já tem a parte de fotografia há muitos anos, tem a parte de gastronomia há muitos anos, unir, né, as duas. E nós estamos há 21 anos com o curso já de fotografia, até estou olhando aqui todas as disciplinas para não esquecer, porque o curso é muito completo. Sim. Então, assim, nós já temos um curso de fotografia que eu, junto com a Charlie Tech, somos supervisoras, e agora nós estamos com o Rogério Gobi fazendo o curso que vai acontecer na sede de gastronomia. Então, você imagina... Já com você ambientações estar lá. prontas para fora. Com certeza. Então, assim, são várias disciplinas, mas todas elas... mesmo que a gente tenha alguma disciplina que tenha um pouco de teoria, na sequência você já vai praticar. E a pessoa vai fazer o curso, ela pode ser desde influencer, ela pode ser dona de restaurante, ela pode ser fotógrafo, que quer ir para a área de foto de comida. Ele engloba esses públicos todos. Todos. Inclusive entusiasta. A pessoa só quer aprender. Ela gosta de fotografia. Então, ela, nesse nicho... gastronomia, ela vai aprender a fotografar e quem sabe ela vai se encantar tanto com a gastronomia que depois até vire um chefe ou faça um curso e tal. Mas ela, sim, ela é para pessoas totalmente amadoras que elas sabem às vezes não sabe lidar com uma câmera profissional, mas ela tem o celular. Isso que eu ia perguntar, vai ter também parte com o celular? Também. Então, a gente vai ter uma disciplina onde a gente vai ensinar tanto a pessoa que quer aprender mais pro celular, porque assim, a gente diz, tem o celular na mão, clica e ok. Não é assim. Não, pelo amor de Deus, não. Tem que aprender a fotografar com o celular. Então, assim, nós vamos ensinar quais as ferramentas que nós temos dentro. A gente não fotografa com o celular, a gente fotografa com a câmera do celular. E as pessoas esquecem disso. Tem gente que fotografa, às vezes, com a câmera do Instagram. Que também vai lá, derruba a resolução. Exatamente. Ou então ela faz coisinhas, por exemplo, vai lá, eu estou aproveitando que eu estou com o celular aqui na mão, mas pega o celular, vou mostrar aqui, e aumenta a tela para poder fotografar bem o que está escrito no café ou qualquer coisa assim, que seja o prato que ela vai comer e tal. E ela quer chegar muito perto, ela amplia com a mão. E o que acontece? Destrói, estoura, e ela não sabe por que a foto ficou tão ruim. Daí ela diz, o que aconteceu? Senta que eu vou te explicar. Então, nosso curso realmente ele vai ter essas duas possibilidades de utilizar a câmera profissional ou semi-profissional, mas a pessoa, mesmo com o celular, ela vai sair de lá profissional. Quanto tempo de curso? O curso ele vai ter uma duração de... Vai começar na segunda quinzena de setembro? Setembro. Vai setembro, outubro, novembro. Final de início de dezembro, dá 2 meses e meio, mais ou menos. Tá? É um curso bem completo. Então, gente, eu já quero. Nós vamos ter os chefes. Mostrar e pensa, você vai ter assim, os chefes que vão dar aula, né? Além do que vai ter a como que você
o que você pode adiantar do curso. Tá. Eu vi que tem o chefe, por exemplo, do restaurante Pocotapas, que é um restaurante de gastronomia molecular Sim. ali. Como que ele vai estar na aula de fotografia de comida? Então, nós vamos juntar os dois elementos. Então, assim, vai ter um professor de fotografia e vai ter o chefe que vai criar, vamos supor que seja algo que tenha brilho, que tenha fumaça, que tem que aprender como, né, uma bebida, mixologia, por exemplo, né, tem que saber como deixar aquilo mais bonito do que realidade, como ressaltar as belezas. Ressaltar as belezas. Então, assim, o chefe, eu acho, o Silveira, também vai estar junto, que é um artista da gastronomia. Vai fazer os seus pratos. Eu vi que tem food stylist também para, né, mostrar como se compõe cenário. Nós temos a Ana Stengler, que também é uma... Nossa, ela é top dessa área. E ela vai ensinar assim, essas dicas todas de como você montar esse cenário que você estava falando até de trazer assim essa questão do momentos e tal. Ela vai ensinar a parte da louça, de tudo que você envolve o fazer esse cenário. Outra coisa até que é importante, pratos não fotogênicos, como resolver. Isso sabe? E o professor Fernandes aqui vai dar aula também. A gente vai ter a visão do chefe. Então, assim, como um chefe... Porque, veja, quando você fala de fotografia, você tem por trás, às vezes, um pedido, e às vezes é o teu lado autoral que está ali, eu quero fazer essa foto. E quando é um chefe que está pedindo, e quando é uma empresa, a publicidade, um designer que precisa. Então, também nós vamos ter a visão do chefe, que é como o chefe que fez o prato, é um filho, ele é uma criação dele, né? Então, como é tudo isso? Outra que vai... E até isso que você falou é muito bacana, porque às vezes assim, eu tenho aqui um creme brulee. Que eu, como cliente, eu vou fazer uma foto do creme brulee. É um ramecanzinho, um creme e uma casquinha em cima. Sim. O chefe, ele vai falar, não, mas peraí, para a pessoa entender que o creme brulee, o importante do creme brulee é a casquinha quebrada. Então, quebra primeiro para mostrar a casquinha. Então, realmente é diferente que daí vem esse conceito de plating, por exemplo, a arquitetura do prato. Então, a pessoa vai lá, um profissional vai lá construir, que literalmente ele constrói, né? Porque às vezes você vai no restaurante e você pensa, ai meu Deus, que pena, né? De mexer. Ou doce, ou uma sobremesa. E aí o chefe vai falar sobre isso também. E sempre que possível serão fotografados todos esses pratos, né? E também table decor, que é muito importante, que está muito em alta. Nós temos um curso que chama Design de Eventos e Table Decor, que é só especializado nessa área. E dentro do nosso curso, nós vamos ter uma professora que vai ensinar como... Porque table decor é como montar uma mesa. Uma mesa posta. E a mesa é algo assim, é artístico, né? Sim. E não é só isso. O fotógrafo tem que saber como se monta e como se fotografa. Porque... Vem um especialista que faz isso, que monta isso, né? Que monta essa mesa lindíssima, seja para qualquer época, seja um dia dos namorados, como você falou, ou um jantar normal, e vai lá, chama o fotógrafo, e o fotógrafo destrói a mesa. Não vê os detalhes, não vê os planos, né? Um plano geral, um plano mais fechado. Ou até mesmo, às vezes, o ambiente. Você montou ali, acontecia quando eu fazia foto. Eu montei uma mesa posta ali para eu fazer uma foto de algo de café da manhã. Pra mim, como consumidor, ou como quem vai comer, tá certinho, né? Montei do meu jeito. Mas pra foto, eu tenho que pensar na visão que a pessoa tá vendo, olhando de fora. Isso, então, não é aquele ângulo, é um outro ângulo. Às vezes, então... Tem diferença, não é? E veja, juntando tudo isso, e tem muito mais coisas, né? Fotografia de bebidas em geral, assim, é algo que você pensa, não, mas olha que linda essa bebida. Aí a pessoa fotografa, mas o leigo, né? Ele fotografa e esquece de ver que atrás tem uma toalha cor de vinho e a bebida é verde. E muda a cor da bebida. Ou outros elementos, né? Então, também temos, dentro desse curso... Isso no doce acontece muito com chocolate. Dependendo do que tá por perto, muda a cor do chocolate. O próprio café. O cappuccino, se você demorar para fazer a foto, ele começa a perder, né? Sim. Ou, enfim, se a pessoa for fazer ali e não tiver com aquele cappuccino perfeito,
e acha que, né, não, mas vou lá e tiro a foto. Vai aparecer Sim. do jeito que tá. Então você tem que ter esse cuidado, né, de É. aproveitar o momento, porque tem bebidas que passam um tempinho ali, ela começa a perder. Hoje mesmo eu tava gravando e daí tinha uma bebida com chantilly, demorou um pouquinho, o chantilly vai embora. Vai embora. Não, e é bem isso, é captura de efeitos. Porque isso vai ter no curso, essa temática, porque a pessoa tem que entender. Então, é quando eu falei de arquitetura, construção, então, captura de efeitos sensoriais, porque, veja, efeito sensorial é algo que é muito subjetivo. Então, a pessoa... O café, nossa, Uma gente, pra fotografar fumacinha café- saindo. não, mas o café ele é tão sensorial mesmo, né? Porque é momento, né? O café, o conceito do café é tão importante que se você não entender o que é aquele... Quando chegou na mesa, eu tô lá sozinha esperando o café, chegou o café. Aquela sensação que o café me passa, como você mesmo falou, né? O que acontece? De ter um detalhe a mais, ou uma mão bonita, porque assim, você vai lá, aí, mulher, por exemplo, não fez a unha, e vai lá e fotografa com a sua própria Não mão, dá. destrói o conceito do café, acaba ali, num detalhezinho. Exatamente. Então, tudo isso a gente vai trazer para esse curso, né? Então, é muito importante. Isso que você falou é muito bacana. Tipo, por exemplo, o Robson, eu sei que você tem algumas coisas que você usa muito para fazer foto ali do café. Tem aqueles que assim, hoje eu vou fazer foto, não posso de faltar no meu kit de utensílios ou no meu kit de ingredientes. Tem coisas que você usa sempre, não tem? Um dos itens que eu não consigo fazer foto lá no café sem ter ali no ambiente é flor. Flor. No nosso caso, né? Das fotos que a gente gosta. Então, às vezes eu chego lá, né? A gente tem que ir comprando as flores por semana. E de repente eu fui num dia que não tinha, né? Morreram as flores, lá tava sem. Eu falo, gente... Não vai Aí dar. eu já começo, né? Eu fico tentando, claro, a gente tem um espaço que tem muitas coisas. Tem guias de viagem, tem recordações. Então tem muitos detalhezinhos que a gente consegue explorar na fotografia. Mas flor normalmente E você trabalha também muito com, por exemplo, a foto de um café. Você coloca os grãozinhos ali do café. Às vezes eu gosto, às vezes a gente gosta de brincar Isso é com bacana para trazer ali, às vezes, a percepção de sabor. Por exemplo, um doce que tem morango, tem chocolate, tem, sei lá, algum outro ingrediente. Trazer isso ali para foto. Sim, com certeza. Os ingredientes fora do prato, eles trazem uma riqueza e eles enchem os olhos. Porque aí você, puxa, tem os dois lados. Não gosto disso. Então esse não é, coisinha. tipo, esse não é para mim. Mas é legal isso. Eu acho que é uma realidade que você tem que trazer. Às vezes no cardápio, você vê, puxa, um tempero qualquer, né? Não gosto disso. Aí você deixa de comer e troca de prato. Isso é muito legal, é muito assim, honesto, eu considero. E a fotografia traz bastante. E o segundo ponto é, que bom que tem tudo isso. Sabe, assim, às vezes um chocolate quebrado, assim, do lado, Sim. pronto. Mas não esqueça, o chocolate quebrado, é a mesa, a toalha marrom, o chocolate... Tem que pensar em tudo, Não dá só né? pra jogar, assim. E E vocês acham que cardápio com foto dá mais efeito? Eu acho que sim. Sem dúvida. Eu acho que sim. A gente tem um cardápio extenso até. Quando eu analiso o nosso cardápio do Café do Viajante, eu sempre penso nisso. E é um cardápio extenso. Hoje a gente foi pro cardápio digital até por conta das fotos. Da vontade que eu tinha de falar, eu queria ter uma foto para cada que item. legal. Só que isso no cardápio físico nem sempre é viável. vai virar Cada vez que você precisa atualizar, às vezes, um preço, aí você vai ter que o quê? Colocar etiquetinha, já não gosto. Vou ter que imprimir tudo de novo? Tem um custo, né? A gente tá do outro lado, a gente sabe a realidade que é você imprimir um cardápio Sim. com fotos, ser um cardápio extenso, muitas páginas. Então a gente foi pro cardápio digital e aí a gente pode abusar das fotos, né? Aí todos os itens têm. E eu acho que, com certeza, enche os olhos, né? Da pessoa que vai pedir ali pra ela estar vendo Acontece exatamente. de chegar cliente, às vezes, com a foto do Instagram. Eu quero esse aqui. Que viu na foto. Tipo, Aí eu acho que quero acontecia esse. mais antes da gente ter todas as fotos no cardápio. Porque aí quando você tem os nomes, né? E às vezes você tem, dependendo... Não, mas digo se a pessoa que foi pela primeira vez. Foi conhecer porque viu uma foto bonita no Instagram. e Sim, ela porque quer acontece, provar. a gente tem alguns itens, às vezes, que não estão todos os dias no cardápio, né? Ou acabou, por exemplo, um dia que a pessoa chegou lá, e aí a gente tira do cardápio, as facilidades do menu digital, né? A gente tira esse item, daí ela não encontrou, ela vem. Daí ela fala, eu queria esse, daí a gente, esse aí acabou. Então nem sempre tá ali, mas acontece muito, da pessoa ver um item, ver a fotografia, chegar lá e falar, eu queria esse. E no caso do Cappuccino Viajante, as pessoas querem escolher o desenho do café. Olha só. Porque a gente manda bonitinho. sortido, então às vezes vai uma Torre Eiffel, às vezes vai um aviãozinho, às vezes vai algum símbolo de Curitiba, tem um monte. E a pessoa vai, daí chega na mesa, mas eu queria tanto o aviãozinho.
Tem alguma coisa para criança? Para criança? Tem o chocolate, tem vários chocolates quentes, né? Então tem. E as crianças adoram Tem lá também. público, A gente né? tem umas crianças que são fãs do café que vão É lá. verdade. E a gente tá quase indo para os finalmente. Eu queria saber o seguinte de vocês. Tânia, o que você diria para um empresário que tá ali, entendi que eu preciso dedicar mais atenção para fotos. O que você diria, assim, de... A pessoa fala, o que eu faço então, Tânia? Além do curso. Sim. Não, a pessoa... deixa eu entender bem a tua pergunta. Tipo, ela pessoa decidiu dar um pouco mais de importância para as fotos. Entendi. Seja do cardápio, seja da rede social, ela... Porque, assim, às vezes acontece muito, o lugar faz um doce, isso puxando pro doce. Muito bom. Aí você olha a foto no Instagram, já aconteceu várias vezes comigo. Aí eu olho e falo, gente, mas... Nossa, não tá aparecendo o doce que eu tô comendo, que o doce que eu tô comendo é muito bom. Aí a foto não traduz. Então, digamos que a pessoa percebeu que ela faz um produto muito bom e que, de repente, a foto não tá ali tá deixando de desejar de mostrar tudo aquilo. O que você diz para esse empresário? Tipo, como começa? Entendi. Não, eu agora entendi. Eu que tinha pensado de outra forma. Na verdade, assim, o empresário tem que investir em fotografia. Seja ele fazendo, seja contratando. Seja, por exemplo, você é um empresário e você é um fotógrafo e você é exigente, você sabe o que... Porque, assim, tem do meu lado aqui um exemplo. Eu quis trazer um exemplo né? muito fodástico, porque ele... Porque, assim, tem os dois lados. Tem o empresário que é exigente, sabe o que quer, aprendeu, foi treinando o olhar até pelas próprias viagens e por vocês terem esse olhar também apurado e tal. E tem outras pessoas que não têm, não têm essa possibilidade ou não sabem fotografar. Então, o que ele tem que entender é que não vende se não estiver legal. Então, a foto que não é boa, as pessoas, elas estão muito... O olhar está muito treinado, principalmente depois que você conseguiu chegar... Ou você chega no restaurante, pega o tablet, ou pelo próprio celular, ou você recebe na tua casa, ou pelas próprias... Assim, que você recebe... Pede comida em casa, o que seja. Mas você... Nossa, eu escolho às vezes do iFood, lugar que eu nunca pedi, eu vou pela foto. Exato. Porque na minha cabeça, assim, se a pessoa se preocupou em ter uma foto bacana do produto, significa que ela faz um bom produto. Exatamente. Ou pelo menos ela leva a sério o que ela tá fazendo. Outro dia eu vi uma comida que era assim, eu tava escolhendo o almoço e eu vi que a pessoa botou um pedaço de um quibe. Que tamanho tem esse quibe? Será que é bom? Então, um exemplo. E uma folhinha de hortelã. Então, assim, a folhinha de hortelã era muito grande e o pedaço do quibe era muito pequeno. Então, o que eu ia pedir? Uma folha de hortelã. Então, assim, o empresário, ele tem que... Eu acho assim, ele tem que pensar na fotografia como elemento, um dos tão necessários quanto a sua própria comida. Porque se ele não tiver essa foto bem feita, ele não pode esquecer que a imagem é uma identidade. Ele está vendendo uma imagem. E isso entra também uma coisa que eu falo também com os clientes, assim... Você não precisa, às vezes, entender de fotografia, né? Que você vai, de repente, delegar, você vai contratar alguém para fazer. Mas você precisa saber exatamente a mensagem, o branding da sua marca, a mensagem que você quer passar, né, com o seu produto, seja a linguagem visual estética do lugar, ou seja a teoria da marca mesmo, o que ela pensou em criar. Eu vejo porque às vezes a pessoa não sabe como direcionar daí para o fotógrafo, ela não consegue definir a própria marca, porque daí, por exemplo, eu tenho fotógrafos que trabalham comigo para alguns clientes, que atendem vários clientes, às vezes do mesmo nicho, mas ele consegue desenvolver uma identidade visual para cada cliente de acordo com o nicho da marca, com o estilo da marca. Tipo, tem marca que trabalha com fotos mais quentes, tem marca que trabalha com fotos super claras, então ele consegue desenvolver aquela identidade visual com base no que o empresário passou para ele do conceito da marca, que também é importante ter claro, Mas isso é muito legal, até pegando como gancho, o empresário entender, junto com uma agência, com quem trabalha com ele, com o conteudista, ou com o influenciador, ou quem está com ele, entender quem é esse público. Você acabou de falar. Então, são vários públicos. Eu até falei de criança com você. Mas, assim, que público é esse? Então, assim, é um público mais mercado de luxo? É um público mais dia a dia? É um público que vem ali correndo tomar um café
um exemplo, porque trabalha ali no prédio e precisa descer e tomar um café, às vezes acontece isso também. Então, assim, que público é esse? É o que vai olhar muito rápido só para escolher e resolver o assunto? Ou é aquele que para, degustar com os olhos, para voltar outro dia também, para continuar vendo? Porque o engajamento, do sentido assim, não é a palavra engajamento, fidelização de um cliente, ela vem muito de todos os aspectos do atendimento, disso, aquilo que a gente já mais ou menos sabe. Eu falando mais ou menos que eu não sou da área, não tenho nenhum empreendimento assim da gastronomia, mas sou fotógrafa. Mas o que acontece? A pessoa tem que pôr no seu pacote, né? Faz parte do meu pacote trabalhar com isso, uma ótima fotografia. Pronto. Porque se ele não tiver, gente, tem histórias, um dia a gente pode fazer um podcast só para contar histórias terríveis que a gente vê e sabe que aconteceram, próprio em Curitiba mesmo, um outdoor, assim, que você não quer passar na frente e olhar para o churrasco, dando exemplo aqui, de que parece que aquela carne estava caindo em cima de você. Assim. Então, assim, coisas mal feitas. Sim. Então, pensar, sim, colocar no seu projeto a fotografia, assim, que é muito importante. E a partir do momento de colocar, acho que no projeto, eu acho que é importante também a pessoa entender, né? Eu sei que a minha marca comunica com cores quentes, então eu vou começar a procurar fotógrafos que de repente comunicam nessa linha, porque às vezes a pessoa, já aconteceu de contratar fotógrafo e ele é fotógrafo de eventos, ainda tá perto, mas fotógrafo de pessoas, e aí não conhecia muito de comida, daí querendo ou não é diferente o olhar que você tem para fotografar uma modelo e um prato de comida, né? Por isso que a gente criou esse curso, para especializar. Não que o curso que a gente tenha hoje, que também tem alguma disciplina de gastronomia, mas é bem que se falou. Às vezes a pessoa, mas mesmo evento, ele usa um flash, onde ele vai deixar tudo muito claro, porque o ambiente necessita, e aquele cantinho ali, que é aquele um doce, vamos usar assim como exemplo, aquele bolo que ele precisa encher os olhos e tomar um café e um chá, pronto. Não, ele não sabe mesmo, e já aconteceu isso muitas vezes. Então, a pessoa tem que ter esse olhar diferenciado. E até, aproveitando, só voltando um pouquinho para o curso que você me perguntou antes, tem uma disciplina muito importante que é fotografar o chefe. Isso é muito legal, porque os chefes é quem está por trás do espetáculo, né? Que eles precisam ser valorizados. Então, a gente colocou como uma disciplina que faz parte também desse pacote todo. Mostrar quem fez, mostrar o dono, fotografar você. Acho super importante. Inclusive, tem foto dos dois lá, então a gente sabe que o café do viajante é do Robson e do Diogo. É bacana, você cria um laço, né, com o local. De simpatia, né? Isso é muito legal. Então, eu vou lá para ver isso. E você, Robson, me conta o seguinte. Cheguei agora, tô começando, você não me conhece, mas eu achei seu café maravilhoso e eu tô começando o meu negócio. Mas eu tô meio na dúvida foto é importante assim mesmo? O que você me diria? Nossa, foto é mais do que importante, ainda mais hoje com as redes sociais, que apesar de ter os vídeos, as fotos não morreram. E tem muito post viralizando ainda com fotografia, os carrosséis que você consegue postar. Os meus ultimamente os que viralizam é tudo carrossel, não é vídeo? Carrossel tem ido muito bem, muito bem. Então, assim, imagina o que uma foto, né, bem feita, uma mensagem bem contada ali dentro da rede social pode impulsionar o seu negócio. Então, assim, é muito, muito importante. Eu colocaria, assim, como... assim, claro, tudo vai depender do negócio, né? E do que você vai precisar, qual é o seu objetivo. Porque se a gente for falar da gastronomia ali, tem pessoas que vão focar na gastronomia de delivery. Já pensou se essa pessoa não focar em fotografia, gente? Tipo, é a primeira coisa que as pessoas vão olhar vai ser a fotografia. E para levar as pessoas pro seu lugar, se for um ambiente físico como o nosso, né? Um café, você vai explorar tanto o produto que é servido, mas também o ambiente que você quer. Se essa for a sua vontade, né? Eu criei um café, abri um restaurante e eu quero que as pessoas venham aqui por conta, né? Pra verem o que eu fiz. Imagina você que abriu o café do viajante, mas você faz foto do café, da xícara. Você não mostra o ambiente, que é tipo... Exatamente. Uou, então, né? é um conjunto e, assim, a fotografia continua muito em alta nesse sentido. E com as redes sociais, hoje pode mudar, né, a história de um negócio. Então, eu acho que é muito, muito importante a pessoa... Ou, se ela tiver vontade, porque também tem isso, né? A pessoa tem que ter aquele sentimento mesmo pela fotografia, de querer fazer parte daquilo. Ou de contratar aí, no caso, um profissional, né? Fazer esse investimento, porque é realmente muito importante. Eu brinco que no doce... Tipo, às vezes as pessoas não saem de casa
pra comer uma salada porque viu uma foto. Mas o doce, ela sai de casa no frio, na chuva, seja o que for, se a foto estiver bonita, o doce der vontade, ela vai, né? E às vezes é um pequeno doce, mas não interessa. Exatamente. E aí você olha, voltando para as redes sociais, né? Você vai lá, rapidinho, o que eu quero? Isso. Não adianta. Se for feinho, se for mal feito, não. Mal feito. Tem que encher os olhos também. Porque a gente come, a gente come com os olhos, né? Principalmente doce. E isso que você falou, vocês dois estão falando agora por último, é o seguinte: a escolha de quem vai fazer uma foto é muito importante também. Então, por isso o portfólio, que é uma coisa que a gente se preocupou muito no nosso curso, é muito importante. Porque você ter um portfólio que realmente venda, e o mercado é exigente. Graças a Deus. Sim. Se não fosse, eleva, só tinha coisa ruim. Eleva a qualidade. E isso é uma coisa que a gente se preocupou muito quando a gente organizou esse curso. Aí eu vi, tem inclusive um dos professores lá, é um fotógrafo, assim, de comida, a gente fica babando em tudo que ele faz, os trabalhos, que é o Guto. O Guto. Ele, assim, é incrível, então... Mas a gente escolheu a dedo. Você sabe que, assim, os nossos professores, são pérolas na nossa mão, assim. Então, a gente escolhe, assim, um por um, faz uma pesquisa de como eles estão no mercado. Porque, às vezes, a pessoa nem está trabalhando tanto, mas ela está pesquisando, ela está estudando, ela está viajando porque está atrás disso, ou está viajando para cada vez preencher e buscar mais referências. Então, assim, a gente realmente, se for agora falar de todos os professores aqui, nem temos tanto tempo. Não temos, inclusive, eu queria ter mais tempo, mas a gente já vai se encaminhando para os finalmente, mas eu quero, além de agradecer a presença de vocês, quero dar um presente, porque, né, a gente tem Centro Europeu, né, patrocinando essa temporada, mas também a gente tem a Estampa Food, que vocês já devem conhecer, mas você que trabalha com gastronomia, que traz ali soluções de produtos na linha food service, e eles sempre mandam um presente para os convidados. Então, eu brinco que é num passe de mágica, não é foto, né? No vídeo a gente consegue fazer essa mágica, então... Tcharam! Temos um presentinho aqui, ó. Robson, Tânia. Eles mandaram algo que eu gosto bastante, que vocês vão poder... Você talvez não vai aproveitar no café, mas você vai poder fazer em casa. Gente, eu vou levar pra casa. Vai. Se quiserem... abrir para vocês verem, eles são representantes oficiais da Nestlé aqui, né, o principal. Ó, coisinhas. Ai, que graça. Que viram fundo de foto bonita, né? Isso, lindo. Ó, já dá pra colocar na mala pra viagem. Um cartãozinho Sim, e tudo. A Leite Moça tem uns produtos que são muito fotogênicos, assim. Você faz muito obrigada. doce. Quando vocês fizerem um docinho aí no domingo, e se fizerem alguma foto, você uma foto que a gente marca. Isso, olha, já vamos fazer uma produçãozinha aqui. Deixa eu pegar as câmeras ali, não, brincadeira. Que legal, muito Pessoal, obrigada. Mas muito obrigada, fico muito feliz de vocês terem vindo. Era um tema que eu queria fazer já há bastante tempo. Nas outras temporadas, como não eram temáticas, não tinha acontecido, mas a gente sempre conversava com os confeiteiros. E assim, hoje eu vejo que Curitiba tem muita confeitaria, que é como o Café do Viajante, por exemplo, que é lindo na tela, que você olha ali, você fica babando, e você chega lá, o lugar é incrível, a pessoa, né, se preocupou. E o doce é maravilhoso, então assim, é um conjunto, eu vou muito para São Paulo, a cada 3, 4 meses estou para lá. E eu vejo assim, Curitiba, claro, a gente é menor, mas a gente tem muitas confeitarias incríveis, que você vê que tem esse cuidado. Então a ideia é que cada vez mais tenha, né, essa preocupação, porque eu acho que além de você fazer um bom doce, né, de estar ali empreendendo, tem o desafio da imagem, porque não adianta eu falo pro confeiteiro às vezes quando eu vou gravar, ou a pessoa fala, eu gostei muito do seu conteúdo, do seu vídeo e tal. Aí eu falo, não adianta ele fazer um doce maravilhoso, que dá trabalho, né? Porque já fiz curso do Centro Europeu de Confeitaria. Opa, eu sei o trabalho que dá pra fazer um doce. E aí, coloca ali de qualquer jeito a foto, né? Esse tipo, é a continuação do seu trabalho. E o confeiteiro fica triste, né? Porque se põe, é bem o que você falou, não é só ter feito o curso, ter aprendido, mas assim, você se empenha. Exato. Você foca, você tá em cima. Então, assim, realmente... É entendível que o quanto se sente desvalorizado quando o teu produto... Muito obrigado. A estampa. E todos que se envolvem no fazer, né, um assistente e tal, aí você vê aquela foto. Você fala, nossa, não era assim, Deus. Saiu da cozinha. Exatamente. Então, assim, realmente a imagem hoje, a fotografia, ela tá em todos os lugares. Você não compra uma roupa sem olhar lá, né? Sem ver antes em algum
que você viu um aplicativo, alguma coisa assim, você corre lá, eu quero. É poder e desejo. Exatamente. Então, a fotografia, que boa, que é a nossa aliada. Exato. E vocês deram uma que dica nós amamos também aqui. Imagina, vocês deram uma dica de cada nicho e a minha vai ser uma dica muito básica, mas muito, assim, importante, que vocês vão concordar, tenho certeza. Quem vai fazer foto com o celular, a primeira coisa que tem que fazer é limpar a câmera. Eu super Faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Muito. Então, muito boa dica. né, eu brinco sempre isso. Sim. Primeira coisa, Por limpa a favor, câmera, né? porque a gente nunca sabe como é que tá ali. Então, faz diferença, né? Pelo menos uma foto nítida vai ter. Né? Mas que bom, você pode dar aula no curso também, viu? Puxa bem, né? Não, eu sou muito crica já pra fazer as minhas. Mas se eu aprender mais ainda, eu vou ficar Mas tem insuportável, gente não que dá. fez uma foto sem ter limpado a câmera e perguntou pra mim depois assim, Tânia, ficou embaçado. O que será que esse filtro Acho que tem? minha câmera tá com Eu falei, acho que não problema. é o filtro, não. Acho que é a pecinha que tá atrás, né? Mas é bem incrível. É muito isso, né? importante. Muito obrigada pela presença de vocês. E para você que está acompanhando o Pod Doce, essa é a 3ª temporada, tem vários outros episódios que já foram ao ar. Aproveita para maratonar aqui no canal ou no Spotify. Não deixa de seguir no Instagram, no Pod Doce e no Curit Doce, que, modéstia à parte, sempre tem umas fotos muito bonitas de doce e vídeos. E eu te espero na próxima semana para mais uma conversa deliciosa. E aqui na descrição do vídeo tem os arrobas dos dois aqui para vocês que ainda não conhecem, irem conhecer e saber mais sobre o trabalho deles. Eu te encontro na próxima semana. Tchau!